Uh. Uh. Yeah. 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 Uh. Salve, salve, estagiário, estagiária. Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Quando a gente chega, coisas boas acontecem. Hoje eu tô sozinho, Thiagão não pôde estar aqui presente, mas isso não tem tanta importância. O importante é que temos mais um convidado de gabarito de peso para falar sobre futebol, Joãozinho. Eu sei que você não gosta muito, mas todo mundo gosta de futebol. Esse é o nosso podcast, né? O Estagiários, a gente traz aí atletas, ex-atletas, treinadores, tudo mais, tudo que envolve o esporte. E hoje a gente tá com um amigo meu, um cara que eu sou fã como profissional, sou fã mais ainda como pessoa. Thiago Conte ou Thiaguinho, chame como quiser. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Um prazer estar aqui. E tava acompanhando, né? E é muito legal agora estar aqui dentro e vendo como tudo isso aqui funciona. Muito legal. Parabéns. Valeu, mano. E tamo junto sempre, né? Precisar. É isso. Tamo junto, irmão. Pra gente começar o papo, tem aquela pergunta clichê, que é a pergunta canal estagiários, pergunta estagiários. Sempre sobra pra estagiário. Atleta não tem como ser estagiário, mas todo atleta foi um Juvena, Sim. né? Sim. É o estagiário do atleta, É o né? estagiário do futebol. Você tem alguma história engraçada, legal, da época que você era do sub-20, foi treinar com o profissional, subiu? Ou até quando você era mais novo e chegou no clube? Cara, então, eu acho que de sub-20 não, porque pra mim a passagem de sub-20 pro profissional foi bem tranquilo, foi no Juventus da Moca. Mas assim, teve uma engraçada do Juventus da Moca, que eu subi, era assim, era um elenco assim bem legal, cara. Lembra do Astorga, zagueiro, jogou no Sim. Santos, Adiel, Sim. o Ferro, lateral direito. Cara, assim, foram caras assim que eu cheguei, olhei e falei, nossa senhora, mano, os caras jogaram de verdade, né? Sim, sim. E eu sempre fui muito magrinho, até hoje eu não sou um cara assim Sim. de porte físico muito grande. Aí cheguei assim no profissional, acabei me destacando um pouco nos treinamentos, pela vontade, pela garra. Só que todo mundo ficava me zoando, pô, mano, de frente parece que você tá de lado, né, meu? Aí eu ficava, né, quieto, eu sempre fui quieto. E aí o Astorga me chamou, vem aqui, moleque. E aí falou, ó, vamos tomar uns negócios aqui comigo na Copa Paulista. Aí me deu uns negócios assim, pra ver crescer. Eu falei, mano, não tem jeito, não cresceu. Fiquei um mês lá com ele, não cresceu nada, não levantei 10 quilos a mais no supino, cara, me largaram de vez. A genética, não teve Genética, não teve jeito. E eu comia bem, sempre fui de comer bem, mas sem chance de... Mais perdia do que ganhava. É genética essa parada, genética. não tem jeito. E aí, pegando esse gancho, como é que foi a sua entrada no futebol? Óbvio, todo moleque tem o sonho de ser jogador, né? E quando você viu, assim, ou alguém viu você e falou, cara, Thiaguinho tem potencial pra virar jogador profissional. Cara, legal essa pergunta, porque eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar quem foi realmente, né? Esse cara se chama Nivaldo, mas a gente chama ele lá na quebrada, né, de tiozão. Eu conheci ele através de um primo meu que jogava na várzea, e eu tinha já 15 anos, 14 para 15. E esse primo foi, meu, vamos lá na várzea, só que era em São Miguel, eu moro em Guaianazes, né? Sim. Morava em Guaianazes. E aí ele falou, pô, é um cara aqui de Guaianazes que toma conta do projeto, lá dos 11 garotos do Parque Guarani, inclusive, junto com o Galo lá, com o Sr. Val. E aí ele falou, pô, o tiozão aqui é aqui de Guaianazes. Aí eu fui falar com meu pai, o pai, deixa eu ir e tal. Meu pai deixou. E assim, foi, sabe aquele... Você vê assim, já bate assim, de cara, ele, pô, gostei do menino, pro meu pai, né, tem futuro e tal, eu sempre fui muito esforçado. E aí o tiozão acreditou em mim, cara, desde a época que eu ia pros 11 garotos, isso em 2011 pra 2012. E aí ele pegou na minha mão e falou, mano, vou conseguir uns testes. E assim ele conseguiu o primeiro teste pra mim lá no Palmeirinha de Porto Ferreira, irmão. Caramba. E ele me levou pra lá e assim que eu conheci realmente o futebol. Você tinha quantos anos? Tinha 15. Pô, pros dias de hoje tava até meio atrasado, né? Tava, e era o último ano de 15, o outro ano já era 17. Aí já muda muito, né? Eu nem conhecia ainda nem o futebol de várzea, nem o futebol assim de base, nunca tinha tentado. Você não jogava na várzea também? Não, eu comecei a jogar com 15 anos na várzea.
Então você jogava assim só na escola? Escolinha, isso, só pra passar, sabe? Pra criança ter o que fazer. Era isso que o meu pai fazia. Então eu ia pra escola e depois ia pro futebol, que era a minha alegria de segunda e quarta. E jogava bola na rua o dia inteiro, tinha meus vizinhos. Eu cresci com, graças a Deus, com que hoje que são grandes pessoas, né? Então, assim, foi aí que eu conheci futebol de verdade, cara. O tiozão acreditou em mim e correu comigo. Aí fui pra Porto Ferreira. De Porto Ferreira, eu fiquei assim 6 meses, joguei o Campeonato Paulista pela primeira vez, aí comecei aqueles testes, aí eu tentei ir pra São Paulo, Santos, né, Corinthians, e ele sempre me levando, sempre acreditando. Então, assim, é um cara que eu devo muito, até hoje eu falo com ele, sempre que dá, eu vejo ele, ajudo ele na comunidade, porque ele é lá de Guaianazes, e ele tem um projeto hoje no 1º de maio lá. Então, ele pra mim foi um paizão, sabe? No futebol. Me fala desse projeto, como que faz pra galera ajudar, que tá vendo aí. Então, mas normalmente eu ajudo assim quando ele me pede, sabe? Não tem nada muito, mas assim, ele é lá em Guaianazes. Tem algum Instagram do projeto? Não tem. É mais a escolinha, sabe? Que ele toca assim, e ele sempre foi um cara que viveu disso, de tirar as crianças da rua. Isso é muito legal. Eu acho que ele até chora quando eu falo pra ele, mas eu falo pra ele que ele é um salvador das ruas. De vidas, né? Porque ele tira muita criança da rua, cara. É até legal, assim, de ver ele. Você vê ele, assim, uma pessoa simples, mas as crianças vê ele numa felicidade. Uma felicidade. Tiozão, quando vai ter jogo? E ele faz a correria. Então, às vezes, tem inscrição no campeonato. Thiago, dá pra ajudar? Ajudo. Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim e acredita em muitas crianças na rua. Cara, isso é fantástico, porque tipo, tem uma passagem do Diniz, que ele foi num evento da CBF esses tempos aí, que ele falou que o problema do o futebol brasileiro, ele revela muitos craques, mas o problema ele é psicossocial. Sim. Né? Porque a gente tem que, antes de falar sobre erro de formação, porque a gente tá só criando para exportação, que é um ponto que a gente pode até falar, mas existe um problema de cultura, né, cara? Muita coisa. Porque se comparar o europeu, que tem tudo na mão, entre aspas. Tem uma estrutura básica, tem uma escola boa, tem não sei o que, papapá, né? Fala 2, 3 línguas. E você pega um Brasil, do tamanho do Brasil, com a desigualdade social que tem, e muitas vezes o atleta vai, às vezes ele não sabe falar um português direito, às vezes ele não tem a família que você teve, por exemplo. É uma coisa que, assim, me salvou. Eu tinha um alicerce. Eu até os 18 anos não recebia salário nenhum. Meu pai nunca me cobrou de vai trabalhar, nunca. A maioria dos meninos lá não tem nem pai. Entendeu? Então, assim, no Brasil, o homem é o que mais aborta. É engraçado, né? É o que mais foge do principal, que é criar o filho, de poder dar um suporte, que eu acho que é obrigação. Obrigação, meu pai nunca jogou na minha cara. Ele sabe que era uma obrigação de pai. E é isso que falta, né? Nos homens de hoje. Sim. Entendeu? E aí você vê a criança, corre pra quê? Pra rua. Pra rua. A mãe tem que trabalhar, não tá lá o dia inteiro. E eu acho que é isso que entra o tiozão de um paizão. O Nivaldo, ele é um cara que tá lá pra ser a figura masculina, a figura paterna. Sim. Falar, não pode, vem aqui. E ele faz isso. Ele fala, não pode, meu, o que você tá fazendo? Não é pra ir. Ele dá esses puxão de orelha, sabe? Que legal, cara. Na medida do possível, da onde ele consegue, né? Claro. Mas ele faz, mano. É sensacional o trabalho que ele faz. Tem que ter mais projetos do tiozão. Tinha aí. Que ter mais, muito mais. A gente espera que isso aconteça. Às vezes falta muito Estado nessa parte aí também. Eu acho que se ele tivesse uma ajuda do governo lá, talvez caberia mais, estaria mais profissionais ao lado dele. E não é só lá em Guaianazes, né? Quantos lugares por aí precisa de um tiozão? A gente tá falando de São Paulo, né? A gente pode ver a região norte do Brasil, região nordeste do Brasil. Em qualquer lugar. Eu tava no Vitória agora. Quanta criança carente não tem pra lá? Lá na Bahia, cara. Mano. É difícil demais. E muito talento também. Muito talento, muito. Você vê, às vezes você vê a molecada jogando assim. E quando o moleque é diferente, às vezes você enxerga, né? Você vê ele destoando dos outros, desde pequeno. E quem nunca teve a conversa, pô, aquele menino lá era pra ter sido, mas não. Todo mundo não conhece. Não teve cabeça. É lógico que não teve cabeça. Não tem família, não tem nada. Não tem estrutura, comida, não tem pra onde correr. É difícil. Na quebrada a gente vê muito, assim, essa parte também. Mas aí, Thiaguinho, até indo pra parte da sua carreira, então você faz essa transição ali no Juventus, né? E depois você vai pro Nacional. Pro Nacional. Assim, no Juventus eu tive oportunidade. Joguei um pouquinho do Paulista 2. Joguei um pouquinho da Copa Paulista. E aí no outro ano eles me desceram pro 20 de novo. Eu ainda tinha idade pra jogar uma copinha. Sim. E aí fizemos uma copinha, assim, extraordinária. A gente foi até a semifinal contra o Corinthians. Perdemos de 4-0. Corinthians do Pedrinho, Marquinhos, Beirada, foi 2014? Mantuan. Não, já era 2017. 17. Corinthians sensacional, assim. A maioria virou, né? A maioria voou? A maioria virou. E a gente perdeu a semifinal. Eu falei, poxa, agora eu vou conseguir ter uma oportunidade a mais. Aí, na hora que eu fui pra subir, não me deu essa oportunidade. E aí entrou meus empresários que hoje são ainda. Pô, vem cá pro Nacional, você vai ter a oportunidade de jogar A3.
Sim. Falei, pá, tô subindo. E a minha realidade até então do futebol era essa, né? Eu só queria ir pro profissional. Independente se fosse A3Bzinha, A2, eu queria jogar. Nessa época é importante você falar isso. O importante pro menino é minutar, é jogar, né? Entendeu? É. E eu sempre tive um sonho de jogar uma Série A, uma Série B. Claro. Mas a minha realidade eu sabia que era aquela. Então Sim. eu queria estar naquela realidade e lutar pelas minhas minutagens pra, pô, o menino é novo, mas ele já jogou, tem experiência. Aí vai, né, degrau em degrau. E aí eu fui pro Nacional, e aí quando eu saí do Juventus, assinei o contrato lá no Nacional, o Juventus tinha me inscrevido na A2, e eu não pude jogar A3, cara, em 2017. Acabei até jogando uns jogos no 20 no Nacional. Você não pôde jogar? Não pude. Mas por que eles te inscreveram lá? Tipo. Ninguém sabe, irmão. Ninguém sabe. Enfim, né, deixamos pra lá, e no outro ano eu renovei e fiquei, né, de empréstimo. Isso era de empréstimo. Nacional. Isso. Esse ano eu cheguei em 2017 até o Porto, irmão. Fui passar um período de 15 dias lá no Porto, Portugal. Em Portugal? Em Porto B. Pô, como é que foi isso aí, cara? Irmão, foi sensacional, assim, foi uma experiência única, né? Eu fui um pouco de medo, porque eu fui sozinho, né? Aham. Mas cheguei lá, tinha um Galeno, que chegou aí pra seleção. Sim. O lateral esquerdo Inácio, que jogou no São Paulo também. Sim. Aí me deram suporte, eu fiquei super à vontade, assim. Super tranquilo. Cheguei a jogar um amistoso contra a seleção da China, no Sub-20. Eu tinha idade 20 ainda, né? Mas Sim. eu fui pro Porto B. Aí eles me desceram pra jogar, pra mim avaliar. Enfim, passei esses 15 dias e voltei. Mas assim, foi uma experiência assim única, cara. Aqueles campos, eu fui no CT do Dragão, fiquei na Casa do Dragão, conheci Porto, então assim, conheci o estádio. Meu, sensacional, assim, outro mundo. É outro mundo. É padrão Europa, literalmente, Europa, né? É time grande da Europa, cara. Sim, O sim. jogo dos caras é fenomenal. Você chegou aí no jogo? Não cheguei no jogo. Não tinha jogo na época. Ah, você... Na verdade, não casou com os dias que eu estava lá. Ah, entendi. Eu só Vai estar conheci jogando o fora, estádio. né? Isso. Só fui conhecer o estádio. E aí eu voltei. Voltei pro Nacional pra jogar a Copa Paulista. Certo. Aí eu joguei, já comecei a me destacar. Aí fiz uns gols jogando de volante extremo. E aí... Jogava de extremo jogava também? de extremo também, mano. O Betinho, o treinador, falava que eu tinha característica. Me colocou. Betinho que jogou no Palmeiras? Isso. Tá ligado? Isso. Tem um filho que jogava Eu joguei com o filho também. dele, o Matheus. O Matheus, isso. Só Sensacional. que eu também, joguei não, duas né? pessoas. Falar que eu joguei é complicado. E eu vi que ele fazia faculdade, eu sabia que ele jogava e ele já tava parando de jogar. E aí o Betinho me colocou de extremo também. Fui super bem, até porque eu já joguei de lateral direito, né? Então era só um pouquinho mais adiantado, eu pisava na área bastante. Sim, sim. E aí chegou a A2, aí foi onde minha vida mudou, né? A2 ali. Até antes da gente passar pra falar dessa 2 aí, cara, fala pra galera um pouco sobre a Copa Paulista e sobre o cenário do futebol paulista. Sim. Que, assim, pra quem não sabe, a gente tá falando dia 2, dia 3, mas, cara, é vitrine, cara. Sim, É um campeonato que vende, é um campeonato que os empresários olham. Sim. E o futebol paulista, ele é muito forte, né? Cara, eu até às vezes falo, né, não com arrogância, mas eu acho que um A2 é muito mais forte do que alguns estaduais. Sim, sim. Né? A Copa Paulista eu acho fundamental pro calendário, né? Porque muitos atletas acabam ali A2, A3, Bzinha, acabou o salário, Já acabou tudo. Entende? Aí você... E agora o que eu vou fazer? Aí vem essa Copa Paulista que engloba todos esses A2, A3, você pega ali, eles fazem um time... E assim, emprega. Quem acha que não emprega. Emprega e muito. Não, e não só jogador também, mas o staff, né, cara? Sim, também. Que Você os fica bastidores, sem, né? Você fica sem o calendário. Sim. E aí, às vezes, você é dispensado, depois é contratado. Sim. Então, eu dou muito valor, cara, pra esses campeonatos Sim, eu dou que muito considerados valor menores, assim, porque eles dão o calendário pra esses jogadores, pra esses profissionais, né? Pra esse staff que tá lá. E ajuda muito também a desenvolver, esses meninos. Por exemplo, o Red Bull que tava fazendo isso, né? Pegava os meninos, escreveu na A2, né? Caiu até pra A3, se eu não me engano. Jogava A3, eu acho. Jogou A2 e jogou A3, e exato. colocou na Copa Paulista. Ah. Entendeu? Eles pegam uma minutagem. Desculpa, pegam uma minutagem e uma experiência assim que no Sub-20 não vai ter. E é esse o ponto. Cara, eu falo isso com todo mundo. A galera às vezes fala, pô, tem essa questão do imediatismo no futebol brasileiro, né? Pô, esse menino, mas ele não foi constante no profissional, subiu agora. Cara, são mundos diferentes. Um jogo de base e um jogo profissional. É importante isso. É importante a gente ter essa visão também, né? Às vezes é melhor o menino que não tá tendo tanta oportunidade no time grande e jogar uma 2, uma 3 pra sentir o que é o futebol profissional, né? E eu acho também que muitas das vezes os garotos não querem também. E a realidade do futebol não é aquilo que eles estão vendo no Sub-20. Não é. Não é. A realidade do futebol é outra. É outra. Porque se você pega um menino do Sub-20 e sobe, né, vamos falar, no Red Bull, que não passou por esse Copa Paulista, mas você pega um menino contratado de um Juventus, de um Nacional, que tá vindo da A2,
Coloca lá no treinamento pra você ver. Coloca no jogo o valor que vai dar. Exato. Não é qualquer coisa que vai passar e abalar o menino. Não é, porque ele já sabe a realidade do futebol. Ele não quer voltar pra aquele lugar. Eu não vou voltar pra aquele lugar. É diferente. Você mostra isso pra essa garotada, eu acho que pode mudar um pouco, talvez, o cenário de deslumbre, né? Porque eu acho que, não também querendo ser, né, algo a mais, mas assim, a minha geração talvez tenha sido o último ali dos 97, 98, que sabe o que é que vem passando. Essa molecada de hoje tem tudo. É tudo muito estruturado. Os meninos ganham 40 mil já na base. Eu não ganhava nada. Era pela paixão. Entende? E você sente isso, dos clubes que você tá passando, Série A, Série B, você sente que falta, às vezes, uma conexão desses meninos mais de... Não só de entender realidade, Sim. porque isso, às vezes, tem essa questão de colocar numa bolha, do menino viver aquela bolha do time grande, e aí quando estoura a idade, ele entende o que é o futebol de verdade. Mas existe também uma questão geracional. Você bateu na tecla. O celular, a gente pegou essa... Eu também sou dessa geração 96, 97. A gente pegou a transformação disso tudo, a gente viveu sem celular a nossa infância, mas... Eles querem moldar o mundo. Você vê Instagram desses moleques já. É foto, 500 fotos por jogo. Sim. É música. É Reels. Reels. Sim. E como que você enxerga pra mudar um pouco esse cenário? Você acha que o psicólogo, desde o começo, é importante? Porque, às vezes, a cabeça não deixa o moleque virar, né? Sim. Eu acho que, voltando até um pouco do que a gente falou no início, acho que a família é fundamental. A família é fundamental para isso, para poder enxergar. Porque, assim, a base que ele tem, que é que precisa estruturar ele pro que ele quer ser. Então, se a família vier, tá errado. Eu acho que vai escutar até mais do que um psicólogo, sabe? Porque ele não sabe a importância de que é ter um psicólogo. Então, eu acho que se tiver um pai, assim, também, que esteja do lado, uma mãe, fala, ó, não é assim, calma, respira, né? Porque... A gente chama de empolgado, né? Às vezes os meninos ficam muito empolgados. Que é o que mais tem, né? Infelizmente, é o que mais tem. E você vê, a maioria não vira. Aqueles que põem o pé no chão, vira. Fica numa questão assim... Eu falo por mim, assim, pelo pouco tempo que eu vivi dentro de clube e tudo mais, a gente vê uma diferença de foco também. Atrapalha o foco nos treinamentos, né? E ali, ele olha, acha que o mundo é aquilo que tá no celular. Ah, eu não tô jogando, não é possível, eu não tô jogando. Olha o outro que tá jogando lá. Tá jogando no Corinthians, eu não tô jogando aqui por exemplo, hoje eu tô no Operário. No Operário. Falando no Operário, os meninos da base lá são sensacionais, mano. São caras assim... Você vê que tem cabeça, irmão. É difícil, e eu tenho que falar porque é difícil você ver em lugares. E o pessoal, os meninos do Operário, tanto que no último jogo subiu 8. Dos 8 só não entrou 2 zagueiros. Enfim, ganhamos, viramos o jogo depois que os meninos entrou, pra você ter noção. E eles são muito unidos, então assim, tem é uma parte garotos... do clube também, né? Sim, também. E também muito pelo Alex, né, que olha pra esses meninos. E é fundamental o treinador em cima olhar, né? Muitas vezes o Alex já viu o treino, acompanhava jogo, chamava eles quando tinha amistoso contra o 20, vem cá, faz isso diferente. Ele se importava com a molecada, entendeu? Isso também dá um gás a mais. Sim, você entender que o técnico tá vendo. Poxa, né? Tá vendo, né? Eu acho que é super importante o treinador tá acompanhando também, né? Não, isso é fundamental. É o que o Pepe Guardiola tá com o livro ali atrás, é o que ele faz, eu quero todo o sistema igual, do profissional à base. E a realidade é essa, né? E ele vê, o Pepe é doido. O Pepe vê jogo de sub-12. Entendeu? Porque ele vai subir, já sabe o que tem que ser feito. Já sabe. Padronização de jogo, né? É muito mais fácil. Não vai subir perdido. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Não. Exato. E aí, cara, pegando aí essa ordem cronológica da sua carreira, do Nacional, você vai pro Santo André, depois Corinthians ou é... Não, direto Corinthians. Você vai direto pro Corinthians. Então você sai do Nacional... Todo respeito ao Nacional, time, carisma demais aqui no futebol brasileiro, mas tá falando dos maiores, se não o maior clube do Brasil. Não, loucura. Como que foi? Loucura, assim, comecei a me destacar, né, eu comecei a fazer bastante gol, e aí eu já tava de volante. Fazer bastante gol, e o Bruno Xavier também, nessa época, era nós dois, assim. E foi lá que você conheceu Foi lá que a gente se conheceu, e assim, foi até zoou com a minha senhora, foi paixão à primeira vista, nós dois, até hoje, né, eu considero um irmão pra minha vida. E comecei a fazer o gol se destacar, começou a chegar a coisa. E a gente tinha idade ainda de... Eu acho que era o meu último ano de 20. O Bruno já não era. Mas era o meu último ano de 20. Acho que era 97? isso. 97. Ou era o último ou era que estourava, Sim.
E aí começou a vir 23, alguns clubes e tal. E aí eu lembro que no penúltimo jogo, meu empresário chamou eu e o Bruno, mas aí falou separado. Sim. Ó, você tem 3 coisas. Uma delas é empréstimo e 2 definitivas. Beleza. Vou te passar só depois do último jogo. A gente tinha chance de classificar pra subir pra 1, inclusive. Aí fomos pro jogo contra o Água Santa. Contra o Água? Contra o Água. Era o penúltimo jogo, penúltimo jogo. E aí, empatamos, a gente precisava ganhar. Empatamos Foi aonde? contra o Foi na Água. Mar? Foi no... Nicolau Laio. É isso. Aí empatamos, o Luanzinho, o Serginho jogava. O Serginho jogava? Serginho Jogou jogava, com o Serginho? Joguei contra o Serginho. Chato pra caralho. Apanhamos do Serginho, viu? E aí os caras estavam jogando até pela sobrevivência. Uhum. E aí os caras conseguiram permanecer e a gente, tipo, precisava de resultados e ganhar. Fomos pro último jogo, ganhamos, o resultado deu errado. O Oeste subiu no nosso lugar. Putz. Na época o Pedrinho fez o gol contra o Juventus da Moca, fizeram o gol e aí no último minuto ficamos fora. E eu fiz 2 gols no último jogo. E aí chegamos na semana, deu 2 dias, o empresário ligou, vem cá. Fui, minha namorada falou assim, já tô sentindo que você vai pra longe, né? Sim. Ele já fica, né? Era namorada ainda, Sim. não iria junto. Aí eu, calma, amor, tal, não é assim, vamos esperar, tal. E cheguei lá, ali então, estão preparados? Senta aí. Puxou o papel do Corinthians assim. Corinthians, aí mais 2 e tal. Eu nem olhei os outros 2 papel. Ele falou, mas o Corinthians é empréstimo até o final do Brasileirão. Não é certeza que você vai ficar lá, você pode voltar tudo de novo. Ele pensando com cabeça de empresário, e certo ele estava. Sim. E eu pensando com cabeça de moleque, né, mano? Mano, cabeça de moleque, né, mano? Eu quero. Meu pai olhou pra mim e falou, não tem como eu falar nada pro menino. Ele não quer ir. Vambora. Aí ele falou, só que tem outro porém, o Bruno vai junto com você, então você não vai sozinho. Aí que eu falei, agora que eu vou mesmo. Agora que eu vou. E aí teve o último jogo. O último jogo, né, voltando. O Carille tava Carille René Júnior estava no jogo. No jogo. E aí, dei aquela olhada, pô, Carille? René Júnior, René Júnior, pô, eu vi René Júnior jogando no Bahia, jogando muito. No Corinthians ele chegou arrebentando de se machucar o joelho. Ele tava bem na cara. Isso, eu voltei um pouquinho. Aí ele chegou com o papel e tal. E aí eu falei pro meu pai, se eu vou acreditar quando eu assinar, pai, meu pai também. Aí aquelas, meu Deus do céu, eu falei pra quando que eu vou assinar? Eu falei pra minha namorada, não acredito. Eu falei, vamos esperar assinar. Aí chegou o papel, chegou o dia, fomos lá. Batemos o martelo, assinamos. Eu falei, não acredito. Agora eu só acredito quando eu entrar lá dentro. E o primeiro dia você chegando no CT Joaquim Então, Grau? irmão, chegou e o Bruno, um olhando pra cara do que a gente vai fazer aqui dentro, irmão. Jadson, Ralf, Danilo, Sheik. O Sheik tava na época ainda. Danilo, todo mundo, irmão. Todo mundo. Wilson, todo mundo. Só os cobras. Cássio. Só quem foi campeão mundial, só. E aí, eu falei, e agora? Ô, Chave. Ele olhou pra mim assim e falou, mano, vamos entrar e ficar quieto, não abre a boca pra nada? Eu falei, tá bom, vamos lá. Primeiro quem tá, eles já estavam treinando, a gente chegou depois, fez os exames, chegamos depois. Primeiro quem tá assim, bem na rouparia, encostado, o Jadson. E a gente tem a figura do Jadson como sério, né? Sim. Chegamos lá. O que vocês estão fazendo aqui? Aí, nós... Travou. Ninguém falava nada assim. Ele, não, é brincadeira, molecada. Fica à vontade aí, sejam bem-vindos. Precisar, tamo aí. Aí sim, entramos assim, colocou a gente. Foi do lado do Pedro Henrique, frente pro Paulo Roberto, assim. Aí o Cássio tava na minha fileira. Aí nós não queríamos se trocar. Aí saía, entrava. Mano, foi uma loucura, assim. Aí eu acreditei mesmo, assim, no terceiro dia que eu comecei a frequentar, dar bom dia. Treinar, os caras começaram a te chamar pelo nome. Isso, aí. E aí tinha um cara que eu era muito fã, que eu sou muito fã, o Gabriel, o volante. O Pitbull. Gabriel. Esse cara também foi fenomenal, mano. Sempre... Tá no Red Bull, né? Tá no Red Bull. É um cara que parecia, assim, que conhecia, mano. Sempre deixou nós à vontade. Ele é maloqueiro também, então... E aí foi fácil, assim, porque também... Que ano foi isso? 18. 18, é aquele time campeão brasileiro. Não, foi campeão paulista. 17, 17 veio, isso aí desmanchou alguns, isso aí veio o Cleison, isso aí foram ganhar dinheiro, né? Aí veio o Cleison, mais alguns contratados ali depois, que tava o Júnior Dutra. Júnior Dutra. Isso. Sim. E aí eles foram campeão paulista e eu cheguei. E foi esse ano, a gente foi até a final da Copa do Brasil, perdemos pro
Cruzeiro. Pro Cruzeiro, né? Que o Arrasca veio de avião pra jogar. Tal. Eu lembro disso aí. Teve aquele gol do Pedrinho que foi O Pedrinho legal. foi anulado depois que o Dedé se jogou. Foi legal aquele gol, né? Eu achei que foi. Deus, mano. Porque aquele juiz não me dá aquela falta depois, mano. Cara. Pô. Tava ali na arena, nossa senhora, que loucura que foi. Aquele jogo foi... E falando desse elenco, quem que era o mais resenha ali? Jadson disparado. Jadson disparado? Jadson e Shake. Quando o Casinho ainda tava. O Casinho, o carisma, o Casinho. Gente boa também. Gente boa e ele também, fenomenal também. Fenomenal. E nos treinos, assim, quem que eram os caras que você, tipo, elevava a nível? Porque tem jogador que te Sim. leva, né? Que é um cara que se preocupa também e tal. Jadson, com certeza. Danilo. Assim, ele é quieto, mas ele te chama, ó, vem cá, faz isso, faz aquilo. Não faz isso não, domina pra frente. É um cara que até virou treinador, né? Não à toa. Sim, sim. Eu acho que todos, irmão. Ali todos. É um nível muito alto. Cobrança alta. O tempo inteiro. Pode ficar tocando pra trás que com o Sheik, com o Danilo, com o Jadson, né? Você tem os caras pra achar eles, né? Entende? Pedrinho. Não, um menino fenomenal, né? Você vê de perto aquele menino jogando. Vital. O Vital. Desde os meninos mais novos já eram muito bons. Já eram promissores. Naquela Sim. época ali... O Pitão tava nessa época? Acho que Não, o Piton é muito depois. novo, né? Né? O Piton é destoa. Mas eu cheguei a treinar com ele em 2021. O Piton destoa, irmão. Papo Que lateral esquerdo. É diferente. É diferente demais. Só arco, né, velho? Só arco. Você vê tanto que... Quanto tempo ele vem sendo o melhor do Vasco ali? Pra mim, o Corinthians perdeu um grande lateral esquerdo. Ele é pica. Mas aí, voltando sobre isso, seu primeiro jogo na arena, vestindo a camisa do Corinthians, assim... Irmão, nem passa um filme acreditei. na cabeça, velho. Passou. O primeiro jogo foi um amistoso. Mas assim, valendo mesmo assim, foi Com contra o torcida. Atlético Paranaense, Brasileirão. O cara, ele foi pra Arábia, entrou os Marlós. E o Osmar Loz era o treinador daquele time que eu falei da Copinha. Seu treinou você? Não. Não. Ele tava no Corinthians. Do Corinthians, do time da Foi Copinha. contra. Eu te conhecia já. Isso. E ele me colocou de lateral direito. Irmão, era o time do Atlético Paranaense, de Renan Lodge, Marcinho, Bruno Cirino. Guimarães. Irmão, eu entrei com o corpo tremendo. Vou mentir não, eu entrei com o corpo tremendo. Mas assim, na cabeça, eu vou dar a minha vida. Sim. Se eu não conseguir jogar com a bola, ninguém passa. Só que aí entrou dos caras de verdade. Jadson, Cássio, todos chegaram em mim e falaram, ó, fique em paz, faz seu jogo. Errou, foda-se. Vai e faz de novo. E aí, eu indo, perna tremendo, mas depois que apito, já era. Aí entra naquele flow, né? Cara? E aí eu falo pra minha esposa, pro meu pai, assim, o dia que eu parar de sentir isso, até hoje eu sinto, de sentir esse tremor na hora do hino, Esse frio na barriga, né? eu acho que eu paro de jogar futebol, mano. Porque, assim, é isso que move, sabe? Eu entendi o que é. É isso que me move, é essa paixão. Eu acho que quando acabar isso é porque a paixão deu aquela esfriada. Deu aquela esfriada. É. Isso é muito louco, né, cara? Porque a gente fala... as pessoas têm uma visão muito de fora do futebol. Eles falam, o cara que ele tá na nhaca, não sei o quê, aquele cara tá cagado. Mas às vezes, muitas vezes, é essa vontade ao extremo, né? Você tem que saber canalizar essa vontade. Isso, irmão. É muito diferente de jogador pra jogador. Tem cara que não tá nem aí. Caga. Tem uns caras que é meio... Eu vejo o Bruno Henrique jogar do Flamengo, cara. Parece que ele tá em outro mundo. Ele tá aqui assim... Mas eu acho que esse cara tá em outro mundo, né? Ele é meio maluquinho, mano. Mas assim, mas é isso. É exatamente isso aí. Tem cara que não tem noção, mano. Todo mundo fala do Romarinho lá dentro do Corinthians. Ele cavou lá quando o Boca Juniors. Nem sabia o que ele tava fazendo lá dentro. Ele entrou sem saber o que era pra fazer. Você entendeu o que você fez numa final de Libertadores? É esse tipo de coisa que acontece no futebol. Eu sou um cara que eu gosto de sentir. Eu agora joguei um jogo no Operário e Volta Redonda. E foi aquele jogo que a gente promove aquele negócio para se conscientizar sobre o câncer de mama das mulheres. Sim. E eu perdi minha avó para um câncer. Não foi um câncer de mama, mas perdi minha avó para um câncer. E assim, cara, eu senti demais aquele jogo, sabe? Aquele jogo que você sente mesmo. E aí, cara, eu chorei no hino e tal. E foi um jogo que eu não consegui dar o meu melhor, assim, com a bola no pé. Porque eu tava com a cabeça daquele jeito. Mas, assim, foi um jogo que eu fiz o possível pra marcar, pra fazer falta, pra, assim, enfim, destruir a jogada pra poderem construir, sabe? Eu acho que é muito disso. A torcida não sabe desse lado, né? O que o cara tá entrando... Você vê o Tiquinho no Botafogo, lembra que ele perdeu o pai dele, que ele não tava conseguindo fazer gol? A pessoa não sabe o que tá acontecendo na vida pessoal do atleta, né? Que acaba esquecendo que a gente também tem uma vida pessoal, né? A gente não é só o atleta, eu sou o pai, eu sou o esposo, eu sou o filho.
Você acha que realmente existe, e eu acho que é uma grande parcela de culpa da mídia nisso, de às vezes tratar os atletas como máquinas também? Porque as pessoas se apegam na questão do salário, Sim. né? Só que vale lembrar, você é um atleta que passou por A2, por A3, até chegar numa Série A, Sim. numa Série B. Então você entendeu todo o caminho. A Série A e a Série B, se a gente pode colocar assim, sei lá, É outro 15%. É um Uhum. topo que muitos atletas não estão lá também, Sim. né? Falando sobre altos salários. Então, às vezes, a crítica ela é um pouco pesada demais, assim, né? Vai muito pro difícil. pessoal. Vai muito pro pessoal. Como que você lida com essas críticas? Porque assim, uma coisa é falar, porra, o Thiaguinho não jogou bem, ou o Sim. Thiaguinho não jogou nada. Outra coisa é ficar falando da família, tá falando disso, tá falando que você é vagabundo. Sim. É muito diferente, né? É muito diferente. Aconteceu comigo no Vitória. Eu não fui convocado e meus filhos estavam agoniados dentro de casa, cara. E tinha um jogo do Vitória. E aí eu fui pra um resort lá na Bahia pra poder descansar e ir embora antes do jogo. Uhum. Aí apareceu eu empinando pipa com meu filho dentro do resort. Fizeram um vídeo, alguém dentro e mandou Babaca, né? mandou pro Instagram. O Instagram já postou de notícias da Bahia. Não Instagram, assim, de notícias. Instagram. Jogador na folga, empina pipa com filho. Ah, Isso. meu Deus do céu. O Vitória nessa situação e eu... E- Sabe, a minha esposa... Será que a gente devia ter vindo? Meu filho... Se meu filho, é óbvio que a gente não passou isso pra ele, mas aí eu Claro. olho meu filho, é óbvio que a gente deveria ter vindo. Minha filha, meu filho se divertindo. Sou um profissional, cara. Eu deixei de ir a algum treino? Não deixei. Entendeu? Eu acho que as pessoas esquecem do lado que a gente tem um filho, igual um jornalista tem, igual um treinador tem. Entende? Exato. Você tem que se divertir, senão você fica louco, a sua família fica louca, irmão. E é exatamente, fica doido, irmão. Fica doido. Você não pode frequentar depois de perder um restaurante, O shopping. um shopping, que o cara vai e te chama de vagabundo, porque você tá passeando no shopping. E você tá fazendo o que aqui, que seu time perdeu? Cara, tem até o desabafo do jogador do Ceará, que o Ceará campeão, Uhum. depois de um tempo, ele vira e fala, aquilo doeu muito em mim. Eu vou conseguir ir no shopping, cara. É loucura. É muita loucura. É loucura, irmão. O ser humano não consegue ir no shopping. Você acha que... E outra, as pessoas não entendem. Você acha que você perde porque você quer? Você acha que você erra porque você quer? Sim, é difícil. Não sei o que passa, né? É porque, assim, cabeça dos torcedores são apaixonados pelo clube, né? Mas o torcedor é irracional. Isso. O torcedor, mesmo não concordando, eu Isso. entendo. Agora um cara que tá dentro de um estúdio como esse E fala, o Léo Isso. foi lá na... e vai dar uma notícia dessa, tipo, o time nessa situação e o... Porra, velho. É diferente, você vê na farra, né? É diferente. O time Completamente perdendo, o cara tá diferente. virando as noites, aí é diferente. Aí você... Aí você Tal- entende. E talvez ainda, porque o cara também não tá... O cara tá de folga. Se o cara não tá faltando, o problema é dele. Aí é mais uma questão de estratégia do cara. Entendeu? Tipo, não vou me expor agora. Não vou me expor tal. agora. E outra, tem um treinador que gosta, tem treinador que não liga. Depende. Depende, entende? Uhum. Então, É uma polêmica. Vai ser é. pra sempre isso. vai. E aí outra, já vem do baixinho lá. Ih, Baixinho o era Ronaldo, brabo, né? E aí, meu irmão, falando de Corinthians, você ficou quanto tempo no Corinthians? 1 ano e meio? Assim, eu joguei 2018, 2019 início ali, mas eu tive o contrato do Corinthians até ir pro Água Santa, 23 eu fui pro Água Santa, né? 23. 23, acabou o contrato ali no 22, final de 22. E aí foi legal, até a saída pro Água Santa foi bem legal, cara. Então, vamos falar sobre isso, que foi onde a gente se conheceu. né? Eu tenho ali no Botafogo uma oportunidade de jogar no Botafogo de Ribeirão, né? E aí a gente tem um acesso ali da Série C pra Série B. Ah, você tava nesse acesso? Tava. Eu fiz o gol, inclusive, no Você último fez o gol do jogo. acesso? Fiz o gol, jogando de atacante de extrema. Eu acho que eu vou repensar, viu? Aí, A alô, posição. Jogando ali de extremo, fiz um gol. E aí, enfim, eles queriam renovar. E aí, nesse meio termo, o Carpini me liga. Ó, tô com um projeto aqui na Você Água tinha Santa. trabalhado com ele no Santo André antes. Santo André Inter de Limeira já. Na Inter nos dois. Isso. Sempre o projeto de Paulistão, assim. Sim. E aí, eu vou. Falou, ó, o pessoal do Botafogo, eu vou ir e tal. E porque na hora que o Carpini me ligou, eu não perguntei salário, não perguntei nada. Sabe aquela confirmação, assim, que só o Espírito Santo pode te dar? Você sentiu uma tranquilidade. Isso, eu falei, irmão, eu vou. Não precisa me ir. Aí o Júlio me ligou, acertamos. Eu sabia que tinha algo ali pra acontecer no Água Santa. Cara, eu tinha essa certeza. Tanto que se você ligar pro Carpini agora e perguntar o que o Thiago te falou, a gente iria algo a mais. Porque no Santo André, Inter de Limeira, a gente passou de fase, mas a gente ficou nas quartas.
Cara, Eu sabia que a gente iria passar pra mais, não sabia que era até a final. você é um entrevistado, mas você é meu amigo, então Aham. me permite falar sobre isso, porque assim, eu tava fazendo reality show na época, Sim. não tava trabalhando com futebol, veio o convite, e eu falei a mesma coisa com a minha esposa, velho. Eu tava ali naquela questão, tipo, vou, não vou, né, é uma Será que coisa vale a nova, pena? será que vale a pena? E aí, cara, conversando com ela, ela falou uma coisa pra mim, ela falou, meu, primeiro, você não tem nada a perder. Segundo, porra, é uma coisa que você sempre quis. Eu sempre quis ter essa vontade de vivenciar um clube, uma rotina de um Sim. jogador e tal. E ter esse portfólio, né? E veio uma confirmação muito forte quando eu falei que sim. Então eu só queria pontuar isso, que Pontuar isso. é uma questão legal. E aí, chega 2023, que é um ano que as coisas acontecem. Mas Aham. vale lembrar, e a gente vai falar sobre isso, né? A montagem daquele elenco, né? As coisas, tudo deu certo. Vamos encaixou, falar né? sobre isso. Se encaixou, cara. A gente ficou aquele tempo em Sorocaba. Foi em Sorocaba primeiro. É. Lembra que não tava se encaixando os times, ele não conseguia A achar. gente perdeu uns amistosos. Perdemos quase todos os amistosos. A gente perdeu quase todos os amistosos, é verdade. Eu acho que foi A isso. gente ganhou um e perdeu dois. Isso, e não tava se encaixando. E o que será? O que será? E aí no finalzinho encaixou. Acho que a gente foi pra Guararema antes, não foi? Não, a gente foi... Depois, né? Não, foi antes. Foi Guararema, antes de novo. e aí os moleques da Copinha ficaram em Guararema e a gente ficou em Isso. Sorocaba. E não se encaixava assim, e troca, e depois se encaixou, mas não encaixou. Tanto que a gente perde os primeiros 3 jogos, Então, né? o primeiro jogo com o gol do John Kennedy, É. da... Ele fez 3 gols. dois que a gols. gente- que a gente, que a gente faz, virou. a gente jogou muito aquele jogo. A real é essa. Todos os jogos a gente jogou muito. Aquele jogo a gente amassou, aí o Aham. Didi fez o gol, aí a gente toma 2 gols relâmpago. Aí o Isso. terceiro a gente tipo, já tinha. Isso. O Juanzinho é expulso. Foi expulso. Enfim. E O aí segundo não jogo se é o encaixava. Corinthians lá. Isso. Aí a gente ficou, poxa, já vai vir outro Outra time. lapada. Aí lascou. Mas a gente perde, eu acho, aquele jogo. Do Corinthians É. perde 2-0. Mas jogamos bem. Jogando de novo. Aí o terceiro, pô, a gente precisa ganhar, porque a gente se gostava. A gente precisa ganhar. Pô, a gente tá correndo também pelo Carpini. É um cara que sempre foi olho no olho, sempre falava pra gente lá. E aí a gente... São Bento. Aí empatamos. Lascou agora, vamos ter que brigar pra não cair, lembra? Aí mudou a história. Cara, uma passagem interessante. O ponto da virada foi aquele jogo contra a Portuguesa, né? Foi. Chovendo, jogo Chovendo, difícil. foi uma loucura, cara. Eu acho que contra o Santos na Vila. Ah, é que a quarta rodada contra o Santos na Vila, a gente empata, né? Empata, mas assim, foi um jogo de puro suor. Foi gladiando até o final, o Sam, daquele jeito dele, e um gritaria, e vamos. Empatamos e ali olhamos pro outro, não, dá pra gente. Aí foi embora, aí começamos a ganhar. Aí a Portuguesa ganhamos em casa, né? Que já era a começamos a quinta ganhar, rodada, já, olha que irmão. loucura, velho. Porque, pra quem não sabe, na época o Paulistão era 12 datas ainda, Isso. mas metade do campeonato já tinha ido pro Raul. Já tinha ido. E a gente ficava, ó, passa rápido. E virada de chave do Santos ali, aí deslanchou. Aí ganhamos Portuguesa, ganhamos fora o Ituano, a gente ganhou também, acho que foi Ganhamos 3x0. 3-0 e já tava flutuando. E aí já tava aquele negócio, o Carpini trocava e era a mesma coisa. Trocava o time, era a mesma coisa. Mantinha, E né? mantinha. Ele tinha um elenco muito forte ali. É. Não era nenhuma estrela, só guerreirinho, só operário. Exato, tinha o Mezenga tava iluminado. Mezenga fazendo gol pra caramba. Iluminado, Todinho jogando fino. Todo mundo, Luanzinho, Nossa, nem se fala, ele já vinha jogou. anos jogando bem, né? Sim. Aí o Didi Sam também. Didi, Sam, o Sam nem volante, zagueiro, onde colocava o Onde Sam colocava, ele ia, tanto que velho. ele tá na elite do futebol, não é à toa, né? É. Demorou pra chegar pra mim lá. É um cara que se cuida pra caramba, né? Muito. Você vê ele na academia o tempo inteiro. Muito. É o cara que eleva também. Irmão, ele entrou na frente, sai da frente. Sai da frente dele. Já viu assistir o Relâmpago McQueen? Já. É o Frank. Droga, é o Frank, é ele. Você entrou na frente dele, irmão. Não quer saber se é amigo no treino, se não é. No rachão ele me atropelou. É né? ripa. E aí, no jogo, você vê, assiste o jogo dele pra você ver. O cara que entra na frente dele, sinto muito. É isso. E aquele ano, você falou, o elenco se gostava muito, as Uhum. coisas acabaram dando certo. E aí o jogo contra o São Paulo, né, cara? Queria pontuar Nossa. esse jogo aí. Que esse Que jogo jogo. é um capítulo à parte. Eu lembro que eu trombei o Sam no hall do hotel de manhã, e eu falei, cara, eu sonhei, eu tinha sonhado mesmo, que a gente tinha passado nos pênaltis e que ele faria o gol do quinto gol do pênalti. Ele falou assim, Deus me livre. Não, Ele Deus fala, me menino, livre. bater pênalti, não não. quero não. Mas fala desse jogo, foi no Allianz, foi tudo diferente. Foi todo diferente. Eu também, né? Parecia que eu já sabia que a gente ia ganhar ali. Eu entrei numa tranquilidade nesse jogo que eu não tenho normalmente, que eu falei. Sim. Eu entrei com frio na barriga, mas com a cabeça muito tranquila.
A gente não começa bem o primeiro tempo, São Paulo amassando a gente, mas já era o esperado, era o São Paulo e eles necessitavam ganhar. Acho que deu 37 mil torcedor no Allianz, se não me engano. Lotou. E a gente olhava pro banco, calma, suportamos o primeiro tempo. Aí a gente voltou pro segundo tempo sabendo o que tinha que ser feito. Não tomar gol. Mas aí começamos a jogar, tivemos oportunidade. Sim. E assim, pra quem você olhava dentro de campo, falava, pode tocar. Ninguém se escondia. Aí foi pros pênaltis. E aí quem bate, quem não bate, eu com o câimbra. E eu pedi, eu tava com o câimbra, já tinha avisado. E já tinha acabado. Sim. E aí eu falei, Carpinho, deixa eu bater. Não. Já de primeira, tá com o câimbra? Sim. Aí ele escolheu, deixa eu bater. Não. Aí beleza. Aí foi. Aí se o Inocêncio batesse, fizesse, A gente acabava. E ele errou. Aí ele errou. Quem vai? Eu. Não, você tá com o câimbra, os moleques. Não, você tá com o câimbra. Não, vai o Cadi. Aí o Cadi vai, vira o pé. Agora é só perder. Aí o maluco aí, quem vai? Aí eu olhava pro Sam. Os caras, não, eu vou. Pode deixar que eu vou com o câimbra. Eu vou. Aí fui. Irmão, na hora da batida, que eu firmo o pé no chão, a câimbra dá aquela puxada. Deu aquela puxada? Fechei o olho, juro Sério pra mesmo? você. Juro pra você. Caraca. Dos meus filhos. Dá aquela puxada assim, eu sempre bato cruzado. Sim. Né? Eu vou mudar agora, hein? Sempre batendo cruzado, eu falei, vou acertar força aqui, não vou subir muito, meia altura mesmo, se ele pegar é porque ele vai sair muito antes. Final, o cara não vai sair tão antes assim, o Rafael não saía tão antes. Sim. Fui, acertei, aí vai o Jackson Mendes, a isola lá, falei, oh, glória a Deus, eu nem acreditei, saí correndo, não sabia pra onde correr aquele Allen todo ali. Aí a família cheia, a família, lá em cima. Aí você vê, né, assim, especial, eu que saí da Várzea, né? Você vê assim, aquele povo mais humilde, mais juntinho ali. Você vê 37 mil torcedores. Porque o Água é o time que veio da Várzea, né? O time que veio da Várzea. Aqui, assim, eu me identifico muito com a Água. Muito. E você vê aquele povo simples junto com a sua família. Assim, é fenomenal, irmão. É legal pra caralho. Fenomenal. Eu me emocionei bastante, assim, bastante mesmo, em ter conseguido algo tão especial. E a comunidade tava muito dentro do clube, né, cara? Isso é muito bacana. Você ia, assim, as tias, né? O pessoal que trabalha no campo, são todos moradores ali de Diadema, né? Sim. Então, ele, assim, a felicidade em encontrar você ali no campo, parecia que eu era jogador do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. É loucura. Você vivenciar isso numa comunidade, né? Numa quebrada, é fenomenal. Fenomenal. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. E não é qualquer um que sente isso, né? É, exato. Teve o jogo contra o Santos, não, contra o Red Bull, que foi na Vila. Foi na Vila. Pra mim foi o jogo mais especial. Meu irmão, aquela Vila lotada de maloqueira ali, rapaz, você olhava assim, mano. Eu lembro que o cara da federação virou pra mim e falou, o Raoni da federação, falou assim, cara, qual a expectativa de público? Eu falei, acho que vai bater uns 10 mil. Aí, tipo, tinha 3 mil, faltava uma hora pro jogo. Ele falou, acho difícil, então, uns 3 mil. Falei, os ônibus não chegaram, porque a caravana atrasou. A hora que chega, assim, lotado, Lotou, mano. Na hora que eu entrei, assim, eu falei, mentira, mano. Lotado. Aí a gente também entrou em campo muito tranquilo. Sabia do potencial do Red Bull. Os meninos lá. O Arthur. O Alejandro. São embaçados. E depois foi até artilheiro do Paraná. Foi. Tá concorrendo o Puskas, né? Fez um gol de bicicleta. Ele fez o gol de bicicleta e jogou com ele no Vitória também, né? Eu não cheguei a jogar, ele saiu, né? Ele foi pro CSK, não renovou no Vitória. Ah, ele não renovou? Não. Mas foi assim, foi um jogo difícil também. Foi nos pênaltis também. Foi. Aí o Cleiton acabou errando lá a bola, o Lucas Tocantins, rápido, né? Uma fumaça. Já. Gol. E vai pros pênaltis. E aí a gente vai pegar o Palmeiras, cara. Aí a dor do coração é ali. Mas o primeiro jogo foi embaçado. Foi, irmão, mas aí dava pra sentir que os caras não tinham nem 70% jogando ali, viu? Você sentiu aquilo no jogo? Eles não fizeram, meio que subestimaram, você achou? Muito. Tipo, a gente vai ganhar sem força. Isso. Porque eu lembro que tinha Libertadores. Isso, e entre conversa deles também, assim, escutando. Ah, é? Eles achavam que a gente tava cagado. Eu escutei assim. Eles estão cagados? É. Mal eles sabiam que era só cara doido. Didi, Sam. Quem que tava cagado ali? Luan, só maluqueiro, só. Bruno Mezenga. Um olhando pro outro, tio, parceiro. Os caras não entendendo nada. Aí depois eles entenderam que aí o Abel deu uma entrevista forte, falou que ia passar vergonha. Que aí teve foi o gol do Mezenga. Foram 2 gols do Mezenga. Foram 2 gols do Mezenga. Aí o Hendrick faz um gol também, iluminado, né? Eu lembro que teve no primeiro jogo, na fase de grupos aí, na treta do Sam com o Hendrick e tal. E eu não sabia dessa. Eu acho que os caras estão. Mesmo que entraram de salto alto. Assim. Sim, não todos, né? Claro. Não todos. Claro. Eu também não vou dar nome aos bois, mas. Nem precisa, mas.
É importante a galera entender isso Sim, também. que tem, porque tem. Acontece, né? Muito. Quando você tá Ainda num mais time você- menor e vai pegar uma... Muito, muito. E eu, quando tava em time grande, também via. Às vezes você vê assim, aquele ali realmente não... Vamos apertar ali. Aí Sim. você comunica, ó, aperta aquele ali. Sim, às vezes acontece. Acontece. Eu já estreiei, já falaram, ó, com certeza já falaram, ó. Vai nele. Vai nele. Uhum. Você acha que contra o Atlético Paranaense, o jogo foi todo pelo meu lado. Até o segundo, assim, entrar no jogo mesmo, foi difícil pra mim. Sim. É normal no futebol, é normal. Eu também não culpo eles, assim, de falar, pô. Claro. Mas eles subestimaram. E aí a lapada veio. Aí que no depois, jogo de volta- segundo jogo, eles foram a vera. Ali eles foram a vera, até porque era na casa deles, torcida lotada. Se eles perdem realmente ali, Ia pô, ser Água horrível. Santa. É. E aí já tava aquela história, era um time de várzea, né? Que vem crescendo. Mas tal. aquela semana foi legal, né? Vamos dizer, maravilhosa, entre uma irmão. final e outra foi legal. Foi, pra caralho. gloriosa, né? Assim. Foi. Pro nosso ego, né? Pro nosso ego, foi Não, maravilhoso. é legal ver um time de várzea em todos os Sim. programas esportivos. Também. Todo mundo falando, Água Santa pode ser campeão É. e tal. Teve o lance do Dudu ainda quando tava 1-0, que ele dá o soco no Didi. Também, né? Poderia ter chamado Poderia, mano, VAR. poderia. É, enfim. Polêmica de arbitragem. A gente já sabia que ia ser daquele jeito, né? Que não ia ser qualquer coisa que ia apitar pro nosso lado. É. Infelizmente tem isso, né? Acontece no futebol. Não, Muito. não é nem proposital dos árbitros. Não é culpa uma, deles. É uma questão Como é que irracional. Como é ali, que o né? cara vai contra 40 mil torcedor, mas o time que tá sempre numa final, ele tá sempre apitando o jogo, é a cabeça, o cara é ser humano também, não tem o que fazer. É, e tem muita questão de critério do jogo, do Também. juiz, né, no jogo. Não é Também. só a regra, tem um critério também. Também. Que às vezes acaba... talvez tenha sido critério, mas enfim. Mas foi só de ter chegado ali na final, foi bacana. Maravilhoso. E o povo entendeu esse Diadema assim, tanto que depois lá foi fenomenal a festa. Foi, carro de bombeiro, A gente colocou o Diadema, ficou estampado por quanto tempo? anos aí, com certeza. E aí, cara, qual que é a sua relação com o que você falou do Carpini, né? Eu queria... Você acha que ele... Como que você avalia o trabalho dele? Qual que é a sua relação com ele? Eu vi o Carpini já mexer com vocês no vestiário e a gente ganhar jogo em cima disso. Ele tem um trabalho psicológico muito forte. Muito Eu queria ouvir de forte. você, cara. Cara, ele é um cara que acreditou em mim. Foi uma época que eu tava sofrendo com dores no joelho, tava me reafirmando, tinha saído do Corinthians, empréstimos, aí fui pro Botafogo do Rio, não deu certo, enfim. Ele me levou pra Inter de Limeira ali e deu aquele... Ele viu que eu sou um cara trabalhador e eu percebi que ele também é um cara justo e trabalhador, tanto que todas as pessoas às vezes acham que por eu ter trabalhado com ele, ele sempre tem me colocado. Se você olhar os trabalhos que a gente trabalhou junto, nenhum eu comecei de titular. A não ser a Inter de Limeira. Nenhum. E ele nunca me prometeu titularidade. Nunca. Só pra deixar bem claro, assim. Ele é um cara que tem um vestiário. Ele é um cara que é justo com o treinamento. Ele olha muito o treinamento. Se você tá bem, você vai entrar. Você vai iniciar. E a minha relação com ele é essa, cara. De trabalho mesmo, sabe? Ele acredita no meu trabalho e eu acredito no dele. E ele é um cara, assim, um profissional que busca se melhorar cada vez mais. Ele é um profissional, assim, muito bem comprometido. E ele dá a vida no clube que ele tá ali, cara. Você vê no vestiário lá, tinha dia que você queria sair da frente dele, que ele ia quebrar tudo, porque ele queria vencer. Ele tem esse DNA de vencedor, né? E é por isso que, às vezes, o DNA de vencedor com vencedor se cruza. Porque ele sabe quem é que vai correr, quem é que não vai. E tanto que não é só eu que trabalhei mais vezes com ele. Então, é um cara que, pra mim, é um cara vencedor. Sim. E aí você vai pro Ituano, velho. Nesse ano aí, a gente tava até comentando aqui nos bastidores, você gostou muito da sua passagem no Ituano, né? Muito. Assim, Como que foi? A Série B você fez lá, né? Fiz lá. Foi um ano, assim, bem legal pra mim, até a minha lesão, né? Pra minha família, a cidade, o clube, as pessoas do clube também, pessoas simples e trabalhadoras e sabe quando dá aquele casamento, assim? Foi muito legal mesmo. Eu joguei bastante jogos, até minha lesão, né? Que contra a Chapecoense lá. Também eu acho que foi por essa, devido à grande quantidade de jogos seguidos. Você tava com... eu nunca tomo injeção antes de jogo. E esse jogo eu tomei. Talvez eu tenha sentido e não ter sentido realmente, sabe? Sim. A dor. Aí você para, né? Tô com dorzinha, vou pedir pra sair. E tava frio. Tirei uma bola de lado, fui chutar, estourou o reto femoral. E aí eu fiquei 3 meses sem jogar. Aí eu consegui voltar no finalzinho. E as pessoas também que trabalharam lá me ajudaram muito. E no final, assim, a gente até cogitou de voltar e tal, mas não deu certo. Mas enfim, é um clube que eu guardo no meu coração também. Que foi uma passagem bem bacana. Muito legal, muito legal.
Aí 24 você volta pro Água, Volto né? Pra pro fazer o Água. Paulistão. Você tava no jogo contra o Vasco? Eu tinha machucado também, cara. E entrou, foi do siso que eu te falei antes, né? a gente Aqui no vai off. falar sobre isso. Aí teve aquela... Já tava dessa época aí, já o siso já inflamado e eu não sabia. Quer dizer, eu sabia, mas não queria arrancar, não sabia que tinha. Conta que aí, nesse mesmo ano você vai pro Juventude, né? E você Isso. descobre que você nunca foi um cara de lesões. Não. Conta pra gente, como que foi você descobrir que um siso inflamado te causou várias pequenas lesões? Então, irmão, eu senti a primeira vez, eu já vinha sentindo dores no dente. Não, nessa época que eu machuquei no Água Santa, já não era muito forte ainda. Eu sentia dor, eu falei pra minha esposa, falei, poxa, amor, o siso tá nascendo. Tá doendo, me incomodando. Eu já tinha arrancado 2. Então eu já sabia que era o siso. Uhum. Ela falou, aproveita que se machucou e tira. E, não, amor, não vou tirar agora. Tanto que eu tentei voltar pro jogo do Vasco, esse que você me perguntou. Eu tentei. Fui no Instituto Moody, eu tenho um fisioterapeuta chamado Renan, fiz, né, os trabalhos, ele tem lá a técnica. Fui, não consegui, enfim. E aí acertei com o Juventude. E aí ela falou, tira antes de se apresentar, tira antes de se apresentar. Tá Eu, amor, não, vou chegar lá, já vou chegar treinando, já tô bem e tal. Cheguei treinando, né? Me apresentei e tal. Comecei a ter as oportunidades. E aí, quando eu fui começar a ter mais oportunidade, machuquei a panturrilha. Nunca tinha machucado panturrilha. Beleza, tratei, voltei. Comecei a ter oportunidade, machuquei adutor. Nunca tinha machucado adutor. E isso o dente piorando, sentindo dor no dente. Até então não sabia. E aí, o dente não deixa você recuperar, né? Não deixa você recuperar aquilo que você já machucou. Por exemplo, eu não conseguia recuperar a panturrilha, foi e machucou. E aí vou e trato. O dente tá puxando tudo pra tratar o dente. Então ele não vai deixar cicatrizar 100% a tua panturrilha. Então, peraí. O dente, ele tá mal, ele precisa do seu corpo. Do corpo. Então ele cicatriza meia bomba ali. Isso, ele manda um pouquinho, mas tá concentrado aqui, porque tá muito inflamado. E daí eu nessa luta. E aí, enfim, machuquei de novo a panturrilha e adutor mais umas 3 vezes. E aí o Skinali, lá do Juventude, trabalha lá até hoje, me chamou e falou, minha esposa é dentista, vai lá. Ô Skinali, tô com problema na perna. Vou fazer um exame de sangue, saber se não é alguma falta de vitamina, alguma coisa. Vai no dentista. Aí fui, marquei. Cheguei lá, ela falou, tá explicado as suas lesões, né? Porque até então ela conhece esporte por conta do Skinali, né? Sim. Do marido dela. E aí ela falou, tá explicado as suas lesões, o seu dente tá muito inflamado. A gente não vai conseguir nem arrancar agora, a gente vai ter que tomar um antibiótico e aí sim você retorna pra gente poder tirar esse siso seu. Caraca, cara. Então, desde então que eu arranquei o siso, eu voltei, eu não, né? Por óbvios motivos, eu não tive oportunidade, porque tava no final do Brasileirão já, mas nos treinamentos, que eu já tava me machucando em treinamento, assim. Eu voltava e machucava no treinamento. Já tava nesse nível, porque não recuperava, e tava cicatrizando. Aí, não tive mais nem treinamento. Aí fui pro outro clube, você vai com a cabeça assim, será que eu vou me machucar? Aí já entra o mental também. Porque você nunca tinha passado por aquela situação. Nunca passei por lesão, cara, nunca fiquei em DM. É um desespero maluco. É ruim, né, cara? Mano. E tem gente que acha que tá porque quer, sabe? E você fica maluca. Minha esposa foi fundamental pra mim, porque eu pensei em parar de jogar bola. Falei pra ela, Thaís, não quero. Não, tem que repensar, porque assim, não dá. Desse jeito, né? Eu não quero ficar roubando em clube. Não é, eu nunca fui assim. É por isso mesmo que você não vai parar. Você nunca foi assim. Não é porque você quer. Não é porque você quer. Vamos descobrir. Aí foi que o Skinali, né, falou. Cara, e aí eu fui com essa cabeça pro próximo clube, mas aí tinha um psicólogo, inclusive, no Vitória, que me ajudou muito em relação a isso. Ele falou assim, sente a dor, cara. Dor é normal. Sente a dor, faz o que você consegue. E aí eu fui indo, trabalhando isso e não tive mais lesão, graças a Deus. Que bom, que bom. E aí você vai pro Vitória com um convite do Carpini de novo, né? Como que foi a sua... Primeiro, antes de falar de Vitória, Juventude. Todo mundo fala muito bem, cara. E a gente até conversando, você falou também. Né? É uma cidade bonita, sim, legal. Eu não gosto de frio, lá é bastante frio. Mas como que você avalia a sua passagem lá no Juventude, jogando Série A? Cara, é um clube fenomenal, uma cidade fenomenal. E eu fui na época de chuva, né? Que infelizmente deu aquelas... das enchentes. Das enchentes. E é um povo assim que é muito unido. É muito bonito de se ver. É até legal pra se aprender, né? Você vê um povo tão unido que se ajuda de verdade. E é uma cidade assim, tranquilo, irmão. Só tem morro, não tem trânsito nenhum. É um lugar pra você viver realmente com a sua família, sabe? Você tem qualidade paz de vida, né? muito grande.
E o clube, então, nem se fala, mas são pessoas muito organizadas. O Júlio Rondinelli também, que tava na Água Sim. Santa, tava lá, um cara também, assim, fenomenal, Júlio. que casou muito bem com o clube, né? E, assim, um clube que não atrasa salário, paga tudo em dia, paga bicho em dia, enfim. E é muito triste ver caindo pra Série B agora, né? Mas, assim, um clube que combina com a Série A totalmente. Organizado, cara. E o gramado lá é um tapete, né? O Abel sempre falou muito Mas é bem. que o frio, né? Frio é top Pra pra você, grama, pra né? grama. Eles colocam grama de inverno, fica maravilhoso. E é difícil ganhar naquele Alfredo Jaconi, viu? É, né? Você jogou a favor e contra, E né? contra, é difícil. Eu acho que eu nunca ganhei contra lá, cara. Sério? É difícil. É O difícil. Flamengo tem que nunca ganhou É. lá. Foi um negócio assim, cara. O Flamengo ganhar lá, acho que não faz tempo. Faz tempo a gente ganhou. Quando eu estava lá, ganhamos deles, inclusive. Vocês ganharam, né? Ganhamos. É difícil jogar, É difícil. cara. É, tem a questão do estádio também. Irmão, da quando torcida. faz frio, é frio de verdade. Pra esquentar o corpo ali, o pé, os dedos. Pra treinar, cara. Não É difícil. Eles dão um toco a gol, você só fica com o zóio de fora, é. Aí você fala assim, não tô conseguindo respirar. Você tira, fala, melhor ficar sem respirar, mano. Queima tudo assim, ó, nariz, boca. Caraca, cara. É difícil, mas é costume. Depois de uns 3 meses assim, É. acabando o frio, eu fiquei bom. E aí você sai do extremo frio pro calorzão da Bahia. Calorzão da Como é Bahia. que foi sua passagem no Vitória, velho? Um pouco conturbada, mas assim, eu dei o meu melhor ali, cara. Uhum. Eu fiz o que eu pude. Tava voltando também de muitas lesões. Uhum. Eu tava sem ritmo nenhum. E eu dei minha vida ali enquanto eu pude, né, cara? Eu sabia o tamanho da torcida do Vitória. Eu sabia o quanto ali, né, que nem eles falam, o Vitória é pra quem acredita. Eu acreditava naquele clube e acredito até hoje, assim. Eu sei que não é por maldade nem nada, né, que às vezes as críticas chegam. E eu encaro isso numa boa. Uma boa. Eu fiz gol lá, inclusive. Muito legal, assim, ficar marcado. Foi Copa do Nordeste, não foi? Foi Copa do Nordeste, não. Foi semifinal do Baiano. Do Baiano. Então, muito legal ficar marcado, assim, ter feito um gol no Barradão com a torcida, ter comemorado. E eu só levo as coisas boas. São pessoas também que trabalham lá simples. Roupeiro, as tias, assim. São pessoas fenomenais. Eu levo no coração também o Vitória. E o Oswaldo é o líder fora de campo também, cara? É, ali ele... O velhinho, nós chamamos ele de velhinho. O velhinho não quer parar, não. Mas ele tá bem ainda, também tá nem pra queimar. E ele é um cara que vive o clube ali dentro. Ele vive o clube, ele sabe que é o Vitória também. Isso é legal, né? Ter essa essência Sim. da torcida dentro de campo e tal. E aí você vai pro Operário, cara. Sim. Que também é um clube bem bacana. É frio, né? É frio em Ponta bastante. Grossa. Mas é um clube também muito bem organizado Muito. e tal. Como que você volta pro Vitória, vai jogar a Série B, né? E como que foi essa passagem no Vitória? Você diz No que- Vitória, desculpa. no Operário. No Operário. Sim, então Aí eu tive o convite, né, do Júnior, Uhum. do gerente lá, e na época era o Bruno Pivetti, No Água Santa, a gente tá do falando. Água Santa Sim. também, né, já me conhecia. Pô, o Jaci foi vendido pro Curitiba, falou, pô, te perdemos o Jaci, vem, Uhum. né, vem nos ajudar. Enfim, deu certo. Conversei com minha esposa, vamos. E é um clube assim que eu chego já de cara, é um clube super organizado, cara. Sim, DM super organizado, vestiário muito top. O campo legal, assim, legal mesmo. E também um time muito bom, cara. Você vê Gabriel Bosquilha, o Neto Paraíba, Zuluaga, Miranda na zaga, assim, Elias. É um clube que também não atrasa salário, não atrasa bicho, não atrasa 13º. São clubes que eu acho que tem que estar na elite de futebol, Série B, Série A. São clubes sérios, cara, que não atrasa que nem a gente falou dos bastidores. Não atrasa a tia da cozinha que tá lá trabalhando Eles precisam muito, né? mais do que a gente. Muito mais do que a gente. Dessa bolha, né? Que a gente falou Série A, Série B. Precisa muito mais do que a gente. Então eles levam o futebol a sério lá, sabe? São pessoas organizadas. O Álvaro, que é o presidente, assim, são pessoas que entendem de futebol e gestão. Que falta no futebol brasileiro, né? A gente vai falar sobre isso. Mas todo jogador que vem aqui, eu sempre pergunto. Das passagens que você teve, não foram poucas. Quantas você recebeu em dia? Dá pra contar nos dedos, né? Eu sou um cara privilegiado, irmão. Sério? Todas eu recebi em dia. Todas. Isso é muito bom. A pandemia ali teve mas era Pandemia. Irmão, aí foi super tranquilo, já Sim. foi avisado, e eu já recebi, inclusive, de volta o que tava atrasado. Sim, sim. Então, assim, Tava eu tudo sou um certo. cara privilegiado, irmão. Pra glória de Deus. Porque a gente ouve, assim, até clube grande, tá, cara? Sim, Acontece. sim. Eu vários amigos, sim. Pô, a Ponte, a gente viu. Eu falei Sim. que tava falando com alguns que trabalharam com a Uhum. gente, inclusive. Pô, 5 meses de salário atrasado, cara.
O que fica a cabeça, né? É difícil. trabalhar. Infelizmente acontece, né, cara? Infelizmente isso acontece não só na ponte, em vários Não, lugares, não só né? na ponte, em vários. A cabeça fica daquele... E a conta, como é que vai ser? Porque a conta não espera, né, irmão? Muitas pessoas dependem Isso de eu você. falando dos relatos. Imagine, e eu nunca passei por isso. Isso só vendo os meus amigos passarem. É E uma coisa difícil. que tem que ter alguma punição, cara. Porque, óbvio, a gente entende que o clube Sim. tem custos e aí é complicado. Mas existe muita má gestão também, Sim. porque são clubes associativos, né? Sim, às vezes não é que as pessoas, por exemplo, a Ponte Preta é um grande clube, né? As pessoas culpam a Ponte Preta, mas, poxa, e quem passou por lá e quem fez isso, né? Poxa, Não é a instituição em si, não é instituição, né? entendeu? A gente Poxa, sabe. a Ponte Preta é fenomenal. Aquela torcida, você já foi jogar contra, meu Deus do céu, aquele Lá legal, Moisés né? é loucura, pô. Então, Caldeirãozinho, né? Ali é brabo. Falando em estádio, cara, qual foi o estádio, assim, mais intimidador? O estádio que você viu a torcida, assim, jogando contra? na Arena Corinthians, tá doido? Não tem nem contra e a favor, mano. Não tem como. Não tem como. Arena Corinthians contra, mano. Você faz o gol. Acho que todo mundo já falou isso, mas você faz o gol. Parece a que é torcida, incondicionado. parece que foi quando você fez o gol. Piada. E isso eu já tinha visto a favor, né? Sim. Tomava o gol e a Corinthians. Você escuta. Muda Mano, pro jogador isso. muda. E você vê que a torcida não sente. O jogador sente esse termômetro. E aí entra naquilo que eu falei lá do Palmeiras, que eles olhavam pra gente e falavam, ó. Aí você olha assim, os jogadores, os caras ficavam meio assim, falavam, ó, dá, vamos lá, aqui, calma. Aham. Calma, a torcida já. Aí você fica assim, pô, foda. Dá ajuda, então, né? É Muita importante. coisa. E atrapalha quando tá contra, né? Atra- Atrapalha. Eu joguei agora em 2024, ano passado, Juventude e Corinthians. Foi 1-1 esse jogo. Ficamos com 2 a menos. 2 a menos. 2 a menos. Mas, Foi. irmão, que jogo. A gente fez um gol logo no começo. E eu conhecendo a arena, falei, meu Deus, fizemos um gol muito cedo. E o jogo, e eu iniciei esse jogo. Sim. Um jogo pegado e tomamos um empate, mas aí também um grupo muito bom nosso lá, Uhum. Lucas Barbosa, Nenê, Sam, assim, um grupo muito, muito, muito bom. Eric Farias, e um olhou pro outro e falou, não tomamos mais gol. Se nós não fazer mais gol, a gente não toma mais gol também. E aí foi até o final, mas foi uma luta, 2 a menos, foi loucura. Que ladeira, velho. Que ladeira, mas assim, a torcida chamou o Corinthians naquele jogo, que a gente tava muito melhor que eles no jogo. E era o Roger na época treinador? Não, esse jogo já era o Jair. O Jair. Jair. Mas, falando sobre o Roger, foi um grande trabalho que ele fez Foi. ali no Juventude. E deu muito certo também, né? Deu. Queria que você falasse como é que foi o trabalho com o Roger. Cara, o Roger é um cara fenomenal, assim, de trabalho, um dos melhores que eu trabalhei, inclusive. É. Um cara que te deixa a par do que fazer dentro de campo. Você treina com ele e já sabe no jogo como é que vai ser. É da mesma forma, ele te dá a autoridade de você fazer. Tenta, faz. É um cara que tenha esse tete-a-tete com o jogador, até porque ele jogou muita bola, inclusive, Sim. né? Multicampeão também. Sim. Então ele tem esse tete-a-tete, conversa com você, é um cara sincero também, né? Gaúcho é um pouco na Papo lata, reto, né? é. E ele fala, então, assim, um baita treinador. Foi um dos melhores que eu trabalhei. Um dos melhores. Dentro de campo. Você falou também, pra mim, que tem uma questão dele conversar com você. Sim. Como é que... Com você, É, quando você chega no clube. uma entrevista, né? Eu cheguei, ele, né? Vamos conhecer e tal, Sim. vim na sala, eu fui na sala, né, particular com ele pergunta ali pra você quais seus objetivos, como você gosta de jogar, ele te mostra o sistema dele, então quando você chega, já te deixa a par como ele joga, qual é a posição que você quer fazer, você quer fazer isso aqui? Então, ó, é isso aqui que faz. Normalmente ele já sabe, né, quando te Sim. contratam já sabe, mas ele gosta de ouvir do atleta, às vezes te contrataram pra primeiro, mas pô, professor, eu sou primeiro, mas, por exemplo, no meu caso, eu sou primeiro e segundo. Eu falo pra ele, me contrataram como primeiro, mas eu faço o segundo. Beleza, bom saber. Mas ó, primeiro faz isso, faz aquilo. O que é o teu objetivo aqui? O que você quer pra sua vida aqui no Juventude? Esse tete-a-tete é muito legal pra ele até entender o jogador que ele tá trabalhando, né? Esse tipo de conversa, ele elimina muitos problemas, às vezes, que o jogador Muita tem coisa. com o técnico. Porque o jogador, o técnico, ele vai ter que fazer algumas escolhas. Sim. E nenhum jogador gosta de não jogar. Pois é. E aí é que tá, quando você tem essa conversa, às vezes o entendimento, né, Sim. do jogador acaba, pô, entendi, às vezes o cara faz melhor ali, eu faço melhor assim. Sim. E eu acho que o treinador que chama, que tem essa conversa, que tem esse tete-a-tete, é meio caminho andado.
É meio caminho andado. Pra ele entender, ele pergunta até de onde você vem, pra ele entender qual é o tipo de pessoa. Lembra do começo da nossa conversa? Dele entender que eu vim lá de Guaianazes, mas eu tive uma família estruturada, eu tenho hoje um pilar. Às vezes, muitas vezes, ele chama, deve ter, ó, eu não tenho pai, não tive mãe, eu fui um cara que corri por fora sempre. Ele já sabe que talvez ele tenha um pavio mais curto, que não tem. Ele, então... Como falar, Como né, falar. Eu acho que quem faz um trabalho assim também é o Diniz, né? Um cara que dispensa comentário, é um psicólogo à parte, né? Um treinador à parte, que entende o jogador. Exato. E ele faz isso desde sempre. O Serginho jogou com ele, inclusive. E Faz isso. ele é diferente. Isso é muito bacana. Sim. Porque encurta caminho, né? Encurta. Ajuda a fazer muita coisa. E você trabalhou com o Nenê lá também? Eu falei com o Fábio Matias aqui, tá? Agora na portuguesa. E ele falou, cara, Nenê é muito chato, mas é muito trabalhador. Como que é trabalhar com o Nenê? Mano, vovô garoto é demais, cara. Vovô garoto. Vovô garoto é demais. Cara, ele é um cara que trabalha muito. Ele não, parece que ele não tem idade que tem. Não sente dor. Nunca vi. Quando sente assim, é pouca coisa. Quer finalizar todo dia depois. Por isso que ele tem a chapada do Nenê aí que a gente vê. Todo dia ele quer finalizar. Não, o Nenê chega aqui já... Não, 2 bolinhas, 3 bolas que você vê. Ele tá chapando 10 bolas lá. E não cansa. Não cansa, parece que não cansa. E é um líder, cara. Ele é um cara vencedor. Aquele DNA vencedor é o Nenê. 42 ele tá? E 42, 43 já. Eu acho que ele é o mais velho. Ele já superou ele várias vezes. Cara, isso que eu ia falar. Você como atleta, chegar a 43 anos no nível que ele tá, Tá não doido? Eu tô sofrendo com 28 com dor já. Não é possível. É difícil, cara. É difícil, velho. É porque assim, são posições diferentes. Por exemplo, eu tenho muito Contato. contato. Ele é um cara já mais de Sair jogando. sair jogando. É outro nível, né? Sim. Ele é meio Aquele campo. dezão, E claro. outra, ele sempre jogou Europa, né? Sim, ele teve o início dele, né? Sim. Também ali de acho que foi Paulista de Jundiaí que ele Paulista e saiu. depois Vasco, eu acho. Então, ele teve o início dele, mas ele sempre jogou Europa, sempre campo bom, assim. Então, coisas que ajudam, né, a Sim, ter a longevidade, né? isso. Então, ele sempre teve estrutura de recuperação. Então, assim, ajuda ele, mas a vontade e a paixão dele é o que leva ele até hoje. Dá pra ver nos olhos dele que ele ama o que ele faz. Exato. Bom, a gente tá chegando no final do nosso programa. Antes de eu fazer a última pergunta pra você aqui no nosso bate-papo, vou dar aquele recado pra você, o seguinte: você que tá procurando suplementação alimentar, chegou a solução, meu amigo. Vai na Quanto, mas isso aqui não é papo de vendedor não, tá? A Quanto é a solução dos seus problemas pra suplementação. E quando eu digo suplementação, você deve estar pensando aí, mas eu não treino, mas não sei o que, eu tenho tempo. Cara, não é sobre treino, não é sobre academia, é sobre vida. Então, ó, vai nesse QR Code, você vai entender o que é a Quanto. Suplementação pra treino, sim. Creatina, que todo mundo precisa. O Thiaguinho, tenho certeza que já tomou muito creatina. Muito. Suplementação pra te ajudar na concentração. Tem o Easy Flow lá, é muito bacana. Articulação também. Cara, suplementação pra tudo, tá? De A a Z, pro adulto mais, enfim. A Quantum é a solução pros seus problemas no quesito de suplementação. Vem nesse QR Code, Estagiários 20, você vai ter 20% de desconto, tá, meu amigo? 20% de desconto lá no site, em todo o site, usando o nosso cupom. A nossa querida audiência ganha presente e o nosso convidado também. Então tem uma caixinha aí, ó, pra você, da Quantum, especialmente pra você. Depois, ó, tem algumas coisinhas aí. E coisas que eu tomo mesmo. Aí, ó. Magnésio. Ajuda, né, cara? Importante. Muita coisa. Muito obrigado, viu, Quanto? É Compre isso. lá, hein? Não esquece. É isso. Vai na Quanto, então, acesse o QR Code usando o cupom Estagiários20. Irmão, pra gente finalizar o nosso papo, cara, muito bacana ver o seu perfil. Você é um cara, como você disse, né, que teve uma base familiar, um pilar. Sim. Você é um pai, você é um marido, você é um cara que tem uma cabeça sempre e ser muito eloquente na forma de se comunicar e um líder também, né? E acho que líder conversa com líder, porque tem o chefe e o líder. Sim. Você tem esse perfil, acho que um pouco de liderança. Como que tá o seu relacionamento e a sua experiência com o Alex? Porque o Alex é um multicampeão, um pentacampeão, e a gente comentou no início do programa, falando sobre o olhar dele. Uhum. Como que é pra você trabalhar com o Alex? Eu falei pra minha esposa esses dias, cara, como às vezes a gente tá todo dia com ele e não vê, né? Quem é que tá na nossa frente? Cara, o Alex é fenomenal. Às vezes ele pensa fora da caixinha assim, era só fazer isso. Mas você é o Alex. Irmão, você é o Alex. Não é assim que as coisas funcionam. A gente não pensa igual você pensa. Mas é um cara que ele tem a paciência de explicar o que ajudava ele. É o domínio. É o que ele fala. Domina bem que você vai jogar bem. É o início de tudo. Então você vê a paciência dele de te explicar o domínio, de te explicar cabecear. Ele explica tudo pra gente. Então
Ele é um cara fora da caixinha mesmo, irmão. Ele é um cara que... E muito legal dividir o vestiário com ele, de ver a forma que ele pensa dentro do vestiário e ter a honra de um cara que confia em mim. Às vezes passa a palavra pra mim também dentro do vestiário. Você sabe como é que eu gosto de falar dentro do vestiário? E passa a palavra pra mim, às vezes já me chamou pra conversar. O que você acha disso? É assim, é fora da caixinha, né? Você pensar que é o Alex. É o Alex, ele é o... Acho que depois aí deixa eu ver, da época dele, ele e Ronaldinho Gaúcho. Cara, tem uma estatística bizarra dele. Acho que depois de Zico e Garrincha, ou Zico e Pelé, acho que é Zico e Pelé, ele é o cara com mais assistências na seleção brasileira. Aí ele até brincou, ele veio aqui no Charla, no estúdio, ele falou assim, dos humanos eu sou o primeiro, né? É verdade. Irmão, ele é fenômeno, cara, fenômeno. E como pessoa, nem se fale. Se você pegar um dia com ele assim, tete a tete, você vai falar, não é possível que ele é assim. E os de verdade é assim, né? Os de verdade, eles são humildes. Os de verdade são humildes. É legal pra caramba. Finalizando o nosso programa, então, cara, que bate-papo incrível. Casa Obrigado, sempre irmão. aberta pra você. Muito obrigado. Tenho certeza que esse ano de 2026 vai ser um ano de glória, um ano de Amém. título pra você. E pra gente realmente finalizar o nosso bate-papo, qual que é o grande sonho do Thiaguinho hoje? Como atleta e como ser humano, como família? Bom, eu acho que é criar meus filhos. É criar meus filhos assim bem. É explicar pra ele o que é a vida. É explicar pra ele que tá aqui pra servir a Jesus. E poder finalizar minha carreira, eu acho que fora do Brasil. Cara, eu ainda não saí do Brasil assim realmente pra jogar mesmo. Né? Eu tenho um sonho de levar meus filhos pra fora do Brasil e conhecer o mundo, cara, sabe? E pelo aquilo que eu sempre sonhei, que é pelo futebol. Falar pros meus filhos assim, vocês conseguem com o sonho de vocês o que vocês quiserem. Olha, o papai conseguiu. E é isso, é só isso. Que legal, cara, que bacana. Tenho certeza que isso vai acontecer. Amém, em então. nome de Jesus. Você é um cara irmão. trabalhador, um cara humildade pura e um ótimo jogador, então tenho certeza obrigado, absoluta que Vai dar Deus, certo. Deus vai prover isso pra você. Amém, irmão. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado mesmo de Que estar é por isso, aqui. o casa tá sempre aberto, só se me Isso. ligar, o programa é teu aí. Quando eu não tiver, você vem aí, fala pro João. Brincadeiras à parte, ó. Se você gostou desse conteúdo, cara, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Faz a gente chegar a mais pessoas, tá bom? Valeu, e se esse obrigado. papo te agregou de alguma maneira, comenta aqui. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fiquem com Valeu, Deus. forte abraço. Valeu. Yeah. 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 Yeah.